Homens e mulheres precisam entender isso, mas principalmente os homens. Homens, vocês não têm que ter medo de magoar mulheres desconhecidas. Você tem que ter medo de magoar a sua mulher. Gente, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque existem homens que eles tratam melhor as mulheres da rua do que a mulher dele, do que a esposa dele, a namorada, a noiva. E isso tá errado. Isso tá muito errado, tá? Principalmente se você é um homem cristão, você precisa entender que as conversas paralelas que você pode ter com a mulher na rua pode abrir brecha no seu relacionamento. Principalmente se a fase que você está vendo com a sua mulher não é boa. Às vezes o relacionamento ele passa por uma crise. E crises, brigas, são normais de acontecer num relacionamento. Todo relacionamento vai chegar uma hora que vai ter isso. Mas isso não é motivo, né, não é justificativa para o homem dizer assim, eu tô com raiva da minha mulher, então não me importo com o que ela pensa, com o que ela sente, vou conversar assim, vou perguntar assuntos pessoais da vida de outra mulher. Principalmente em ambiente de trabalho, tá? A gente sabe que as maiores traições acontecem em academia e em ambiente de trabalho. Acho que são os dois lugares onde mais acontece. A academia pela exposição do corpo, né? Começa numa troca de olhares, vai para a conversa paralela e a gente já sabe no que dá. E colega de trabalho, porque como os dois vivenciam a mesma rotina todos os dias, ali estão sempre se vendo, acabam fazendo uma amizade e depois vai se desenvolvendo para outra coisa também. Então, homem, se você é comprometido, se você está no seu trabalho, nada de ficar de conversas paralelas com amiguinha de trabalho, com colega de trabalho. Primeiro que não existe amiga, tá? O amigo da mulher é o homem dela. E a amiga do homem é a mulher dele. Então não existe esse negócio de amiga. Muitas vezes a mulher ela tem uma sagacidade para perceber as coisas, não confia em uma determinada mulher e já até avisa, né? Olha, eu não quero você falando com aquela mulher. E aí o que é que muitos homens fazem? Desentendido. Ah, que nada, você é muito ciumenta, ela nunca deu abertura para mim, ela tem até namorado. Como se a mulher tem um compromisso evitasse com que ela se relacionasse, né? Se toda pessoa que tivesse compromisso, né, respeitasse o compromisso que tem e evitasse ter relacionamento, né, com outras pessoas, seria muito bom. Mas quantos homens e quantas mulheres têm compromisso e não respeitam o compromisso que têm? Muitos, né, infelizmente. Então, você não pode esperar que o outro respeite o seu relacionamento. Não, eu vou conversando, eu vou dando brecha e eu acho que o outro vai me respeitar e eu vou aguardar que o outro me respeite. Não, não é assim. O relacionamento é seu. Quem tem que zelar pelo seu relacionamento é você. Você que precisa dar um baixa nas conversas paralelas. Você tá no trabalho, vem aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho puxa assunto, corte assunto. Chegue e dê um bom dia, boa tarde e pronto. Não fique perguntando da vida da pessoa, não fique querendo saber o que a pessoa faz nos finais de semana. E aí, fulano, saiu pra onde? E aí, como é que tá o seu relacionamento? Pra que você quer saber? Me diga qual é o seu interesse nessa pessoa ao ponto de você perguntar assuntos pessoais no ambiente de trabalho. Gente, ambiente de trabalho é para trabalhar e pronto. Chegue, bate seu ponto, vá trabalhar, bate seu ponto novo e pra casa. Nada de ficar fazendo horinha extra, porque tem muito homem que vai nessa horinha extra para ficar com o colega de trabalho. E mente para a mulher, diz, não, vou fazer hora extra hoje. Toda noite, quase todo dia, uma hora extra. Isso é estranho, isso é suspeito, tá? A não ser que o casal esteja passando por uma grande crise financeira e de fato seja necessário, assim, você explicar direitinho os horários para o seu cônjuge, né? Para a pessoa que está com você, os horários da hora extra. Tirando isso, é mentira, tá? Eu, inclusive, já tive um relacionamento com um rapaz que ele disse isso pra mim. Que chegar tarde com hora extra. Acabei indo na casa de uma amiga. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, tava ele lá. E eu achei muito estranho. Eu pensei, gente, ele tinha dito pra mim que estaria trabalhando, fazendo hora extra. O que ele tá fazendo aqui? E ele se surpreendeu a me ver lá. Porque ele não imaginava que eu iria chegar lá no meio da tarde na casa dessa amiga. Então, assim, eu vi que era mentira. E eu vejo que muitos homens utilizam essa desculpa. E graças a Deus, eu terminei esse relacionamento, né? Não foi um relacionamento que deu certo.
Graças a Deus foi um livramento de Deus pra minha vida. E eu posso dizer a vocês, mulheres, muito cuidado, tá? O homem que ama você de verdade, que se importa com você de verdade, ele se importa em não magoar os seus sentimentos. O seu sentimento é o mais importante para ele. Se ele faz questão de ter a sua companhia, de valorizar você, ele não vai dar trela para outras mulheres. Então, se o seu companheiro ele é aquela pessoa que é muito simpática com outras mulheres, abre os olhos, tá? Abre os olhos. Eu vi um homem comentando na rede social, dizendo, olha, um homem, viu? Um homem que estava comentando, dizendo que o homem, quando ama de verdade com a mulher, ele não se importa de botar limites nessa mulher. Ele percebe que a mulher está ultrapassando os limites, ele já, corta automaticamente. Por quê? Porque ele prefere que essa mulher, que ele não tem nada, que ele não tem um compromisso, fique chateado, que veja ele, independente de como for, do que a mulher que ele escolheu para a vida dele, ficar magoado com ele. E esse homem é um homem sábio, esse é um homem inteligente. Porque ele pensa, não compensa eu ficar me preocupando com o que os outros dizem. Eu não me importo com o que os outros dizem. Eu tenho que me importar com o que a minha família acha de mim. A minha mulher acha de mim. Veja, a mulher, ela é parceira. Às vezes está com o homem quando ele não tem nada, né? Quando ele está desempregado. É uma mulher que não é interesseira, né? Que está ali junto pro que deve vier. Motiva. É uma mulher carinhosa, é uma mulher que dá atenção. Faz tudo pelo homem. E aí o homem, em vez de pensar o quê? É um tesouro que eu tenho, esse tipo de mulher. Porque eu sei que as mulheres hoje em dia não são todas assim, né? Tem mulheres que não fazem o básico dentro de um relacionamento, que é zelar pelo relacionamento, cuidar. Então, de vez do homem ver isso como um tesouro valioso, né? Um relacionamento como algo precioso, não. Ele acaba desvalorizando a mulher que tem. Porque eles acabam, muitas vezes, se acomodando nesse relacionamento, acreditando que em qualquer esquina ele vai achar uma mulher igual a dele. E muitos quebram a cara, tá? Muitos quebram a cara no relacionamento. Tentam voltar, mas às vezes já é tarde demais. Perdeu. Aquela mulher vai encontrar um homem que de fato valorize ela, vai mostrar, inclusive, para ele e para todo mundo o que ela de fato merece. Principalmente quando a mulher ela começa a se amar. A mulher, ela tem esse problema. Ela tem, às vezes, a dificuldade de se amar verdadeiramente. Mas quando a mulher ela aprende de verdade a se amar, ela não se sujeita a estar num relacionamento onde ela se sinta humilhada, onde ela se sinta rebaixada. Porque nenhuma mulher se sente valorizada com um homem que se preocupa com o sentimento de todo mundo, menos com o dela. Muitas vezes o homem ele tem coragem de falar coisas para a mulher que ele não tem coragem de falar para nenhuma outra mulher. Por quê? Porque ele sabe muito bem como as mulheres de fora, as mulheres da rua, iriam pensar sobre ele. Mas veja bem, por que tem homem que se preocupa tanto com o que outras mulheres da rua pensam? Por quê? E aí um homem respondeu por quê. Porque tem homens que eles ficam tratando outras mulheres bem para deixar essas mulheres na reserva. Não é que ele esteja, às vezes, com o objetivo de ficar com aquela mulher naquele momento no relacionamento, mas caso ele não der certo no relacionamento que ele está atualmente, pode ter certeza que ele volta o contato com aquelas que ele já estava conversando antes. Que ele foi gentil, que ele foi cavalheiro. Vai ser a próxima que ele vai investir. Então ele não quer queimar o filme dele para as mulheres da rua, porque se caso o relacionamento dele não der certo, ele não quer perder a oportunidade com as da rua. Por isso que ele quer garantir que as da rua vejam ele como um cavalheiro, veja ele como um príncipe, veja ele como aquele homem diferenciado, com um homem que se importa com as emoções da mulher, que acolhe, né? Tudo isso ele não é dentro de casa. Ele não é para a mulher dele. Mas para as da rua eles querem manter essa fantasia. Então, se você percebe isso no seu relacionamento, não, eu tenho a impressão, não só a impressão, às vezes você já viu provas concretas de que isso acontece, né? De que o seu parceiro, em vez de estar dando atenção a você, dando prioridade a você, está fazendo com mulheres de fora, cuidado, porque isso é um grande indicativo que ele quer deixar as portas abertas. Ele quer deixar as portas abertas para ter oportunidade com outras mulheres. Muitas vezes no relacionamento você pode chegar a falar de uma mulher em específico e aí o homem diz, não tem nada a ver.
Mas se você terminar o relacionamento com essa pessoa, você vai ver que aquele não tem nada a ver, tinha muito a ver sim. E que não é coisa da sua cabeça, não. Eu sei que a mulher, ela tende a ser ciumenta, tem mulheres que são mais ciumentas do que outras, e acaba tendo, sim, uma interpretação equivocada, mas muitas vezes, quando o homem dá muitos sinais assim, principalmente não priorizando a mulher, saiba que não é coisa da sua cabeça, não. De fato, tem alguma coisa aí. E você precisa conversar e colocar isso em pratos limpos. Outra coisa, o homem que ele se importa com a mulher, ele investe na mulher, tá? Observa bem se o homem com quem você está investe em você. Pra te fazer bem, se importa com o seu bem-estar. Porque tem homens que eles não investem na mulher deles e encontram 1001 justificativas. Mas, pelo que eu já vivenciei na minha vida, e eu já percebi, os homens, quando eles querem de verdade surpreender a mulher, conquistar a mulher e amar a mulher verdadeiramente, eles dão o máximo deles. Não existe tempo ruim para um homem. Não existe nada que um homem não faça quando percebe o valor de uma mulher. Então, mulher, entenda, você tem valor. Se para a pessoa que você está, você não tem valor, isso não significa que para outra pessoa você não tenha. E se você teve, aconteceu isso, né, e às vezes você brigou e esse relacionamento chegou ao fim, entenda que se você tiver paciência, continuar reconhecendo seu valor, você vai encontrar um homem que esteja disposto a te valorizar, um homem que entenda de verdade que quer somente você e vai deixar bem claro. Eu acho que o homem que verdadeiramente ama você, você não vai ter dúvidas. Toda dúvida significa um não. Se você fica pensando, será que ele me ama? Será que ele tá só comigo? Será que ele quer de fato passar o resto da vida comigo, né? Porque esse é o seu objetivo. Se você tem essa dúvida, então a resposta já veio. Então, na verdade, no fundo, você já sabe. Só que o seu coração pode não querer aceitar a verdade, né? Porque a verdade dói. A verdade muitas vezes é difícil de aceitar. Mas entenda isso, tá? E quem disse isso que eu tô dizendo aqui pra vocês foi um homem, tá? Palavras que eu ouvi da boca de um homem. De um homem que provavelmente tem medo de perder a mulher. E todo homem que ama de fato a mulher, ele tem medo de perder. O homem que ele se coloca numa posição de te perder, ele não te ama. Porque o homem, ele sabe, se eu tratar essa mulher mal, ela pode ir embora da minha vida. Ela pode se relacionar com outra pessoa. E eu não quero isso. E eu não desejo isso. Eu desejo que ela fique comigo. Eu desejo que a gente construa uma família. Que a gente tenha uma vida tranquila, que a gente tenha uma vida sólida. Então, o homem que ele é sábio verdadeiramente, ele pensa assim. Quando ele é um homem decidido, um homem de caráter, um homem que sabe o que quer. Porque o que falta, muitas vezes, é isso. A pessoa saber o que ela quer de verdade. Ela pode dizer a narrativa para si mesma que ela quer uma família, que ela quer construir algo com a pessoa que ela escolheu, mas aí no meio do caminho a pessoa pode mudar. A pessoa pode mudar os sentimentos, pode mudar a perspectiva, mas se uma pessoa de caráter de verdade, independente do sentimento que mudar, a pessoa ela vai permanecer, porque entende o compromisso que tem com a família. Então, vai permanecer firme, vai permanecer cortando as brechas, não esperando que outras pessoas venham cortar, como eu disse, porque se você esperar que outras pessoas respeitem o seu relacionamento, você está perdido e perdida hoje em dia. Porque muitas pessoas não vão se colocar no seu lugar. E engraçado que essas pessoas que não respeitam o relacionamento das outras, muitas vezes quando elas estão no relacionamento, elas querem que respeite. Por quê? Porque quando estão solteiras, né, algumas pessoas quando estão solteiras, elas estão pouco se importando se um relacionamento é destruído ou não, porque afinal não é elas que têm um relacionamento. Não tem nada a perder. Pensa assim, eu tô solteira, não tenho nada a perder. Mas quem tem algo a perder é você que construiu um relacionamento. Então, muito cuidado. Outras pessoas, né, seja uma mulher, às vezes tem compromisso e se relaciona com pessoas comprometidas, que foi o caso que a gente viu do CEO, né,
e lá no show do Coldplay com amante. Ambos têm família, têm parceiros, têm filhos, e mesmo assim, né, foram expostos ali. E é algo muito triste. A falta de transparência, a falta de verdade. E muda o sentimento do outro para sempre, né? Porque até aqueles que dizem que perdoam uma traição, que perdoam perceber que o outro está dando brechas para certas reservas, né? Caso o relacionamento não dê certo, mesmo que diga, não me importo com isso, no fundo tá mentindo, se importa sim. E mesmo que escolha perdoar, é uma marca que vai ficar na vida dessa pessoa. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, mulheres, para que vocês abram os olhos. Não aceitem migalhas no relacionamento de vocês. Vocês são a prioridade. Sempre converse isso com a pessoa com quem você está dizendo. Eu sou a prioridade. Você precisa me tratar como uma prioridade. Principalmente se você está no namoro. Namoro é melhor ainda, porque é menos complexo do que casamento. Porque quando você está dentro de um casamento, você já construiu algo, as coisas são mais difíceis, tá? Mas se você está conhecendo alguém e você percebe já no namoro que essa pessoa não te prioriza, já é um alerta para você sair fora. Saia fora. Enquanto é tempo, enquanto você ainda não firmou uma aliança, enquanto você não firmou um vínculo. Porque depois que você cria aquela conexão emocional, você cria aquele vínculo, as coisas se tornam difíceis. Tá? Não significa que, caso a outra pessoa não te respeite, você não possa se reconstruir a sua vida lá fora. Você pode reconstruir, né? Só que você vai ter que pedir mais força a Deus para você se reconstruir. Porque não é fácil, tá? Nunca vai ser da vontade de Deus um divórcio, uma separação. Nunca vai ser da vontade de Deus. Infelizmente, existem algumas atitudes dentro de um relacionamento que vai corroendo no relacionamento. Quem vê assim de fora, né? Por exemplo, um homem sendo simpático demais com a mulher pode dizer, isso não é traição. Isso é ser educado, isso é ser gentil. Vai ter pessoas que vai pensar dessa forma, mas não é, tá? Ser gentil, ser educado é você tratar com boas maneiras, tipo, boa tarde, bom dia, com licença, obrigado, de nada, enfim, essas coisas. Isso sim é você ser gentil, é as boas maneiras, isso é você ter educação. Agora, ficar puxando assunto paralelo, que não tem nada a ver com o trabalho, ficar próximo da colega de trabalho sem necessidade, tá? Por exemplo, tem gente que trabalha num setor, aí a colega trabalha de outro setor, fica indo direto lá no setor da colega de trabalho para bater papo, às vezes é para ficar perto, vigiando, ver o que é que ela tá fazendo, porque tá com interesse. E os homens têm essa tendência, tá? Os homens têm a tendência, quando ele tá interessado numa mulher, às vezes eles não tem nada para conversar, não tem assunto para conversar com aquela mulher, mas ele fica lá perto. Fica perto ali do ambiente onde ela trabalha, sabe? Só esperando ou ela puxar assunto, ou ele puxar assunto, ou ter algum assunto para conversar para eles baterem papo. Quando não tem, ele fica lá, próximo da mulher, da colega de trabalho, só observando ela, vigiando ela e sendo prestativo, né? Ajudando ela, vendo se ela precisa de alguma necessidade. Muitos são muito bondosos assim no ambiente de trabalho. Tá precisando de alguma ajuda? Ou então ela pede, né? E ele, como um bom moço, vai lá como herói, salvar ela, levar um peso, tirar um bicho do lugar, fazer alguma coisa. Cuidado, cuidado. É algo simples, parece algo sutil, mas que tem significado, tá? Todas as ações, elas possuem significado. E para um, pode às vezes não significar nada, mas o outro pode estar interpretando de forma errada. E como você pode garantir que o outro está interpretando o que você está fazendo somente como boa educação? Na sua cabeça pode ser só educação, mas você tem como garantir que a outra pessoa não vai te ver com outros olhos? Pois é, a gente não está na mente e nem no coração de ninguém. Por isso que eu digo, você não deve confiar em outras pessoas, porque você não está na mente delas. Você sabe do seu coração, você sabe da sua mente, do que você pensa, mas você não sabe do outro. Então, são observações importantes, tá? Não negligencie isso, porque isso
principalmente no começo do relacionamento, pode te livrar de muita coisa, mulher. Pode te livrar de muita dor de cabeça. A pessoa com quem você está e tem essas atitudes, ela pode mudar? Pode ter noção de que o que estava fazendo errado? Sim. Pode cair a ficha da pessoa e dizer, não, esse comportamento está errado, eu vou mudar. Mas tem muitos que não mudam, não. Tem muitos que vão culpar você, chamar você de paranoica, de louca, que o problema é você. Vão colocar como se o problema fosse você da situação. E não vão se portar com seus sentimentos. Interessante que, se fosse os sentimentos de fora, ele acolheria. Mas já que é você, a parceira que ele devia dar prioridade, a parceira que está com ele nos momentos ruins e bons, nos altos e baixos da vida, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde e na doença, em vez de ser você a prioridade dos sentimentos, infelizmente não é. Então, será que compensa mesmo? Você está dando o seu melhor. E você tem consciência disso. Você tem consciência do melhor que você está oferecendo. Você acha que é isso que você merece? Eu acho que toda mulher devia parar para pensar o que é que ela merece de fato. Eu não acho que seja isso que uma mulher merece, não. Principalmente uma mulher que está ali em todos os momentos com o homem. É triste que muitos homens perdem um diamante enquanto estão caçando pedrinhas. Porque pedra a gente encontra em qualquer lugar. Agora diamante não. Diamante a gente não encontra em qualquer lugar. E você, mulher, que está com esse homem em todos os momentos, você é um diamante. Você precisa ser reconhecida, você precisa ser valorizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.